Com grande prazer chegamos até vocês mais uma vez, com o propósito de estarmos estudando um pouco mais a Palavra de Deus. Temos este privilégio de estarmos conhecendo os desígnios do Senhor e nós queremos nessa oportunidade continuar aquilo que já apresentamos algumas reuniões atrás, sobre alguns conselhos da parte de Deus para o desenvolvimento da carreira cristã. E nós estivemos aprendendo ali, tendo como base o texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5, nos trazendo ali o que o Senhor quer de nós, primeiramente, que nós deixemos, que nós desejamos, que nós experimentamos e que nós chegamos a Ele, nos inteiramos daquilo que Ele é. E também nós comentamos sobre a carreira cristã como uma casa, fazendo um paralelo entre a carreira cristã e a casa física que nós conhecemos, mas com o intuito de estarmos aprendendo que nós somos templo do Espírito Santo, que o Senhor mora em nós e que nós, dentro dessa condição, devemos estar agindo para que seja um lugar onde possa mostrar aos que estão de fora as verdades da Palavra de Deus, e sendo definitivamente uma casa, e uma casa que de fato agrada ao Senhor. Nós somos como uma casa que o inimigo esforça muito por nela morar, encontrando algum cantinho aí ele extravasa, invadindo com maldade, nos fazendo pecar. Essa é uma experiência de que uma casa, e o inimigo ele busca um cantinho para morar em nossas vidas. Isso dá a ele o direito de ir por toda a casa e fazendo aquilo que ele é próprio dele, destruir e fazer-nos pecar. Mas nós somos uma casa em que o Senhor chama, bate e espera. Se abrirmos a porta, o Senhor Jesus Cristo entra, habitando conosco, nos fazendo ter uma vida próspera. Essa é uma circunstância na qual devemos estar buscando. E nós comentamos vários detalhes sobre a casa, sobre a importância de uma casa. É importante que nós vemos, alguns irmãos comentaram conosco, uma casa ela pode ter um acabamento muito bonito, mas se não tiver uma estrutura, ela cai, né? Então, por fora, às vezes, muito bom, mas a estrutura é tão importante, a base, né? Podemos pensar, ter o Senhor Jesus Cristo, que é a base, que é o fundamento de uma casa. E hoje nós queremos estar pensando, continuando o versículo 5, lá de 1 Pedro, que diz, dentro daquele versículo, está dizendo, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E nós queremos pensar no sacerdócio, um privilégio que temos na carreira cristã. Falando em sacerdócio, logo nós nos remete lá ao passado, lá na lei de Moisés, quando instituiu-se os sacerdotes, né, entre o povo de Israel. E os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, mas não é simplesmente porque eram da tribo de Levi, eram sacerdotes. Eles vinham da tribo de Levi e eram chamados pelo Senhor, então se tornavam sacerdotes. E os sacerdotes tinham, né, nós temos como, ali é muito vasto o assunto, mas eles tinham entre os seus fundamentos, ou aquilo que eles exerciam, eram servir ao Senhor, representar as pessoas, né? O povo de Israel, no caso, diante do Senhor. Então eles ofereciam sacrifícios, e interessante que eles tinham que oferecer por si próprios, porque eles também eram pecadores, tinham vestimentas próprias, tinham circunstâncias, né? Requisitos na sua vida de purificação, de estar tendo esses cuidados, sendo separados de fato. Eram os sacerdotes. E no templo, né, eles é que faziam os serviços do Senhor ali. O povo tinha acesso ao átrio, né, o pátio do templo. No lugar santo, os sacerdotes. E no santo dos santos, o sumo sacerdote. Então essa era a circunstância daquele momento, mas que o Senhor fez com que todos aqueles detalhes, e são muitos, né, nós não vamos conseguir dizê-los todos aqui, para figurar ou para nos mostrar aquilo que hoje nós temos como sacerdócio, né? Cada circunstância daquela é importante para cada um de nós.
É interessante que naquela época era lei e, portanto, tinha essas prerrogativas. Hoje nós vivemos na época da graça. Na graça por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio como sumo sacerdote e cumpriu todos os requisitos. E Ele é o sumo sacerdote. Portanto, quando nós falamos de sacerdócio, nos fala do ponto de partida a conversão. Para chegarmos a este papel de sacerdócio, é preciso convertermos, é preciso aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, por isso é o sumo sacerdote na nova aliança, como diz a palavra de Deus. E nos mostra vários detalhes a respeito disso, lá em Hebreus especificamente, falam bastante sobre que o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E nós, mediante o Senhor Jesus Cristo, é um dos privilégios que temos, nós consideramos que o Senhor Jesus Cristo é a pedra viva e nós somos feitos pedra viva. Nós consideramos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e através do Senhor Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus, aqueles que o receberem, como diz lá em João 1:12. Nós temos então esses privilégios mediante o Senhor Jesus Cristo, não mediante nós, porque nós não temos nada a merecer nesse sentido, mas o Senhor tem nos convidado a esses privilégios. E esse privilégio do sacerdócio é estarmos definitivamente fazendo valer no nosso viver esse propósito dos sacerdotes. Os sacerdotes ali, eles ofereciam sacrifícios pelos pecados, eles ofereciam sacrifícios nas ofertas que eram dadas, tinham os requisitos de vestimenta, de purificação de si próprio, e era essa figura de mediador entre os homens e Deus. Não necessariamente nós temos como, por exemplo, fazer com que aqueles fatos serem em nossas vidas, Nós estamos em um período da graça. O propósito de Deus mantém, porém o período nosso é da graça, onde aí já não é mais os fatos e sim o ato, Então o ato do sacerdote, a maneira com que o sacerdote deveria se portar, é a maneira que nós devemos estar nos portando como sacerdócio. Tendo o Senhor Jesus Cristo como o único mediador, ou seja, Ele que faz essa mediação, nós temos o papel de intercessor, intercessor por aqueles que estão ao nosso redor. Temos o papel de embaixador, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5 e 20 vai estar dizendo: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, que da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui tem essa figura do embaixador. O embaixador é ele que representa, faz aquela representação de um país para com outro país. E nós, uma vez salvos, a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, nós temos esse propósito de estarmos representando o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um papel de restaurador, de estarmos restaurando. Muitas vidas conhecem o Senhor Jesus Cristo através do nosso viver. Por isso que parece incrível, mas apenas aqueles modos dos sacerdotes no passado devem estar em nós, no sentido de agir, no sentido de viver, sermos de fato separados. Porque isso vai ser figurativo a outros e eles vão tomar conhecimento do que é essa vida cristã. Nós somos como sal e luz, em Mateus 5 e 13, Evangelho de Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vemos aqui que somos esse sal que tempera, é uma figura nossa como cristão, é um privilégio que temos, porque nós estamos aqui neste mundo e meio que temperamos espiritualmente
a este mundo que é dominado pelo mal, né? E somos luz, a luz clareia, e nós, aqui o conselho da palavra de Deus é que assim resplandeça a vossa luz, para que todos os homens vejam, estejam conhecendo, podemos dizer assim, a respeito do Senhor Jesus Cristo. A ideia dessa função de ser sacerdote é aquele que fala de Deus, do Senhor Jesus Cristo, aos homens. E a nossa responsabilidade é no aspecto de seguir o Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, né? Tanto no discernimento daquilo que o Senhor agrada, e isso nós vamos encontrar na sua palavra, tanto na busca pela santidade, a qual Ele tanto deseja que nós busquemos, que nós estejamos nos separando de fato, e estarmos além, né? O Senhor Jesus Cristo, vindo aqui na cruz do Calvário, Ele rompeu ali o lugar santo dos santos, quando o véu se rasgou de alto a baixo, e nós podemos dizer, agora temos acesso ao nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, irmos de fato além. Como o sumo sacerdote ia no Santo dos Santos, ele tinha este propósito, o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, foi à presença de Deus, e ele então agora, através da fé que temos no Senhor Jesus Cristo, podemos, com o privilégio de estarmos sendo sacerdotes do Senhor, também chegando ao Senhor com essas observações. Os ritos religiosos, aquilo que era, como nós falamos, os fatos, né, que eram acontecidos, não tem nenhum valor no sentido humano, se não a considerarmos espiritualmente. E por isso que o convite que a palavra de Deus nos faz para que sermos de fato sacerdotes, é sermos esses que observam os preceitos e os cuidados com as coisas do Senhor. Para nada adianta nós frequentarmos reuniões, para nada adianta cantarmos na igreja ou fazermos orações eloquentes, se não a vivermos em nossa vida. O sacerdócio tem esse papel de viver aquilo que é apresentado. Os sacerdotes no passado, eles tinham requisitos a serem cumpridos, e nós sabemos que muitos ali passaram a ter simplesmente um título de sacerdotes, como hoje talvez muitos também a têm como um título, e isso não é muito bom, né? Nós podemos pensar que na época do Senhor Jesus Cristo, aqueles que entregaram o Senhor Jesus Cristo eram principais dos sacerdotes, mas eles não se propunham a viver o que era o sacerdócio, eles tinham apenas como título, e por isso que às vezes se confundem, mas que nós tenhamos esse sacerdócio. E o convite que Pedro nos faz é para que tenhamos um sacerdócio santo, né? Se nós lermos adiante o texto, vai também continuar dizendo sobre várias circunstâncias que são importantes para a nossa vida, mas no versículo 9 diz: vós sois geração eleita e sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, não porque tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso enfatiza bem de perto para nós que nós, pecadores, né, na nossa condição normal, natural, não tínhamos essa condição, mas através do conhecer do Senhor Jesus Cristo, então agora nós somos feito povo. E aqui diz: sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, com um objetivo: anunciar as virtudes daquele que vos chamou. O Senhor Jesus Cristo tem nos chamado a esse sacerdócio. Talvez pensamos, aqueles requisitos e aqueles detalhes ali são pesados, né? Nós passamos superficialmente, porque se estudássemos bem minuciosamente, tem muitos detalhes. Mas veja bem, no viver nosso aqui, se nós não praticarmos ou não observarmos esses cuidados, estaremos longe, estaremos fora desse conceito de povo de Deus, e o prejuízo disso é enorme. O prejuízo é de uma perdição eterna, o prejuízo é de estarmos distantes do Senhor, e isso não alivia em nada no viver. Portanto, que nós possamos estar com isso, vivendo separados do pecado, com o propósito de oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis
a Deus. E o sacrifício que o Senhor tanto pede de nós é como aconteceu lá com Samuel, naquela época lá, né? Com Saul. Nós vamos ler o texto que diz lá em 1 Samuel 15, 22. Lá diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso falando dos sacrifícios espirituais em qual nós somos convidados através do Senhor Jesus Cristo ou por Cristo Jesus, que nós tenhamos essa observação. Porque quando nós falamos dos holocaustos e sacrifícios que eram oferecidos, aqueles fatos que eram oferecidos ali, tinham sem dúvida nenhuma a figura, né, de eram para ser justificados os pecados, eram de fato essas figuras importantes ali daquela época, mas hoje o Senhor Jesus Cristo pagou isso por nós. E hoje é interessante que nós obedeçamos a palavra do Senhor, e Ele tem prazer a isso. Então, o sacrifício mais agradável ao Senhor é quando observamos a sua palavra, obedecemos aos seus desígnios. Que possamos estar aprendendo mais e mais os conceitos da palavra de Deus, e que esse privilégio que temos de sermos sacerdotes seja vivido em nossa vida, porque os benefícios deles resultará em grandes galardões e estaremos agradando a Deus. E quando agradamos ao Senhor, Ele que é todo poderoso, sem dúvida nenhuma estaremos agradando a quem pode nos abençoar. Hoje em Cristo podemos ir além deste véu. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, abriu de alto a baixo o caminho do céu. Então hoje por Cristo, nosso sumo sacerdote, o qual devemos refletir sua luz a este mundo perdido, tal como um holofote. Assim, hoje por Cristo, somos feitos como sacerdotes, para apresentarmos sacrifícios que reluz, obedecendo a sua palavra tal como um dote. Pois hoje em Cristo podemos ir bem mais além, servindo a um sacerdócio que é santo, temendo ao Senhor para o nosso próprio bem. Adoramos a Cristo Jesus, que nos comprou com sangue real, como um cordeiro que se sacrificou na cruz, para podermos exercer um sacerdócio real. Hoje, por Cristo, somos adquiridos para um sacerdócio real, anunciando o feito de Cristo na cruz e nos propondo viver longe do mal. Que o Senhor nos ajude a exercermos o nosso sacerdócio e que possamos ser de fato santo e ele possa ser real em nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.